Já. Já começou a gravar. Não. Não? Boa noite, obrigado por vocês estarem aqui nessa noite aí para a gente passar um pouquinho de conhecimento aí que a gente tem aprendido esses últimos anos, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo Barini, eu sou ortopedista titulado pela SBOT em 2008, fiz título de dor pela MB e sou membro do comitê de dor da SBOT. A gente separou agora o tema de joelho nessa primeira explanação, né? Explicar um pouquinho o que tem aí de medicina intervencionista em joelho. Bom, inicialmente, o áudio de todo mundo está cortado para que a gente consiga realmente dar sequência nos temas, né? E as perguntas, quem quiser colocar alguma pergunta, pode colocar no chat, que depois, no final, vai separar uns 10 minutinhos aí para poder responder, tá? Nós vamos direto no assunto, e eu achei melhor não parar para responder as perguntas do chat, mas pode ir mandando as perguntas, que no final eu vou separar uns 10 minutinhos para poder responder a pergunta aí, pelo menos a da maioria, tá? Bom, nesse primeiro tema, então, a gente tem aí a parte de joelho, né? Falar um pouquinho sobre medicina intervencionista no joelho. O que eu separei de assuntos para poder falar? Apesar de ser uma articulação que tem muito assunto para falar, mesmo esses assuntos, eu tive que cortar alguns slides, porque ficou muito grande a aula e não ia dar tempo de fazer nesse período que a gente tem aí de 40 minutos, né? E ainda vou deixar uns 10 para poder responder as perguntas. Mas eu separei a parte de bloqueio dos nervos geniculares, falar um pouquinho sobre radiofrequência e tipo de radiofrequência, então, a radiofrequência no joelho e os tipos de radiofrequência, falar da associação de bloqueio dos nervos periféricos, no caso geniculares, com viscosuplementação, falar um pouquinho de bloqueio anestésico de pontos miofasciais e proloterapia, que para o joelho ajuda bastante. Bom, antes de começar a falar sobre os procedimentos em si, eu quis separar um pouquinho, falar sobre o preparo do solo. O que é o preparo do solo? A maioria de vocês, eu imagino que deve ser ortopedista, né?
Mas na medicina da dor, não é só ortopedista que trata, né? Tem anestésio, fisiatra, a própria clínica médica também pode trabalhar com dor. E o ortopedista, às vezes, ele esquece um pouco de preparar o paciente para fazer os procedimentos. Pensando que a gente vai sempre tentar na medicina regenerativa, né? Tratamento de dor está muito envolvido com medicina regenerativa. Reparação tecidual. E pacientes com comorbidade, como diabetes, obesidade, sono ruim, osteoporose, sarcopenia, principalmente, tem uma diminuição do poder regenerativo tecidual. Isso atrapalha muito o resultado final do paciente. Então, se o médico não tem, se o ortopedista não tem um traquejo para poder conduzir a parte clínica desse paciente, ele tem que ter um médico, um clínico, um geriatra, se for um idoso, mas compensar bem, compensar a diabetes, tentar melhorar a parte de obesidade, melhorar a qualidade de sono, porque o paciente que não tem sono bom tem diminuição de reparo tecidual, compensar a osteoporose e tentar melhorar, de certo ponto, a sarcopenia quando existe. Tá? Outra coisa importante é estimular o paciente a fazer uma mudança no estilo de vida. O paciente com estilo de vida sedentário, com obesidade, com estresse, não vai conseguir ter uma melhora significativa no controle da dor. Porque a gente tem que avaliar o paciente como um todo, e não apenas a articulação que a gente está tratando. Então, emagrecimento com melhora alimentar. Hoje em dia se inverteu, a ingesta de carboidrato é muito alta e proteína muito baixa, vitamina muito baixa. Ganho de massa muscular e a prática de exercícios físicos regulares. Esses três, principalmente, tem que introduzir no estilo de vida do paciente. Senão, a gente acaba não tendo um resultado eficaz no controle da dor. Pensar que cada paciente tem uma plasticidade metabólica diferente. Então, a gente não pode cobrar de todos os pacientes a mesma resposta. Tá? Cada paciente vai ter uma resposta metabólica, vai ter um ganho muscular, vai ter uma dificuldade de perder peso. Tá? Uma outra situação que acontece muito no consultório é o paciente pós-bariátrica. O paciente pós-bariátrica, ele tem uma perda de massa muscular muito importante. Então, às vezes, o paciente chega no consultório e fala: doutor, eu pesava 140 quilos, eu não tinha dor. Agora, eu emagreci 55 quilos, eu comecei com dor. Isso é principalmente pela perda de massa muscular. Lembrar que perda de peso e emagrecimento não são sinônimos. Não adianta ele perder massa magra e ficar com gordura. Mudanças abruptas normalmente não são sustentáveis. Então, encaminhar o paciente para endócrino, para encher de sibutramina e tentar perder peso rápido também não é sustentável. O negócio tem que ser bem gradual, tá? Emagrecer e ganhar massa muscular é um processo de melhor controle da rotina do paciente. A partir do momento que o paciente entende isso, ele vai começar a mudar o estilo de vida e ter uma vida mais saudável. Não há como fazer previsões sobre o paciente, sobre o processo de preparo dele. Tá? Tem paciente meu que demora 3, 4 meses para eu conseguir preparar ele para fazer o procedimento. Tem paciente que 1 mês ele já está preparado. Então, vai depender da condição clínica prévia dele, que ele chega para mim, e também do empenho do paciente. Tá? Por isso que, a partir do momento que o paciente chega no meu consultório, a primeira coisa que eu começo a manipular ali é realmente no preparo do solo. Porque, às vezes, ele nem vai fazer nada intervencionista no momento. Mas, a partir do momento que eu consigo preparar ele, quando eu precisar, se eu precisar fazer algum procedimento, ele já vai estar ok para a gente poder fazer. Bom, falando um pouquinho agora sobre os nervos ditos geniculares, a gente pode fazer tanto um bloqueio teste diagnóstico,
como uma radiofrequência dos nervos geniculares. Normalmente, os convênios pedem, inclusive, para que seja feito realmente pelo menos um bloqueio teste antes de se pedir uma radiofrequência, isso em qualquer terminação, tá? Inclusive geniculares. Mas quais são as indicações principais pensando no joelho? Lesões osteocondrais severas, associadas ou não a lesões meniscais, com pouca resposta a outros tratamentos. Isso é muito importante. Bloqueio teste diagnóstico e radiofrequência nunca é a primeira escolha, tá? É sempre uma alternativa após não conseguirmos um tratamento eficaz com os meios conservadores, cirúrgicos, enfim, tentado tratar de outra forma, tá? Aquela gonartrose que ainda não tem uma indicação de prótese, mas o paciente já fez artroscopia, já fez reabilitação fisioterápica e não está melhorando. Aquele paciente com uma gonartrose avançada, que tem contraindicação de protetização, então, os pacientes que têm muita comorbidade, cardiopatia, insuficiência renal, e não tem condições clínicas de poder fazer uma prótese. Então, aí está bem indicado realmente a radiofrequência dos geniculares. Pós-artroplastia do joelho, mantém dor residual, tá? É muito comum, paciente que já tem uma perda muscular importante, já tem uma condição ligamentar ruim, já tem uma massa muscular ruim, né? E aí faz a prótese e continua com dor. Também pode ser aplicado. Ou alguma outra síndrome dolorosa do joelho, em que não se conseguiu melhora com outros meios. Bom, pensando um pouquinho na localização dos nervos geniculares. Ele tem uma distribuição próxima aos côndilos. Eles ficam justa cortical, tá? Eles vão inervar toda a parte da cápsula anterior, que é a maioria das dores em joelho. Um dos ramos, que é um ramo menor, que é o ramo ínferolateral, a gente tem que tomar muito cuidado porque ele fica muito próximo do nervo fibular comum. Particularmente, esse ponto, poucas pessoas acabam fazendo, tá? Acabam fazendo os três principais, são os dois superiores, o femoral lateral e medial, e o ínfero medial. Normalmente, a gente acaba não fazendo o ínfero lateral por contiguidade com o nervo fibular comum. Fazer inicialmente um bloqueio teste diagnóstico, antes de pensar ou fenolizar esses geniculares ou entrar com radiofrequência, para ter certeza de que realmente a melhora vai ser eficaz. O bloqueio teste diagnóstico, você pode fazer com anestésico local, com ou sem corticoide, tá? O que a gente espera? A gente espera que tenha uma melhora de pelo menos 60% a 80% da dor com bloqueio teste diagnóstico, mesmo sendo só com anestésico local. Como todo nervo, os geniculares também ficam próximos às artérias geniculares. Mas os últimos estudos anatômicos se percebeu que tem muita variação. Então, antigamente, sempre se procurava artéria. Hoje, a gente continua procurando artéria, mas tentando também encontrar o nervo para ter mais assertividade no procedimento. Aqui é uma foto esquemática mostrando os nervos geniculares, tá? Então, eles ficam próximos aos côndilos, tanto no fêmur quanto na tíbia. Eles ficam justa cortical, tanto medial quanto lateral, tanto aqui na parte tibial. Tem um ramo, que é o ínfero lateral, ele fica um pouquinho mais superior, mas esse ramo são poucos os que fazem, porque os três aqui já são muito eficazes. Aqui é uma ilustração de uma peça anatômica que foi dissecada, né? Eles fizeram uma ilustração de como foi achado toda a parte da inervação dos geniculares. Vê que a inervação dele é realmente grande, né? E o principal é na parte femoral e na tíbia medial. Na tíbia lateral já tem pouca inervação.
Aqui a radioscopia de um paciente meu, em que nós fizemos associando a fluoroscopia com ultrassom. Essa cânula aqui, a gente teve até que reposicionar ela, que eu não acabei não gravando a imagem depois de reposicionar, mas ela ficou um pouco mais justa a cortical, e um pouquinho mais inferior, porque nós associamos a ultrassom junto para confirmar a localização neural, tá? Mas você pode ver que todos eles ficam bem justa cortical, tanto no fêmur quanto na tíbia. E não foi feito o ponto lateral. Aqui é o perfil desse mesmo paciente. Então, esse aqui é o ponto medial, esse aqui é o ponto lateral do fêmur, e aqui o ponto medial da tíbia. Você vê que na fluoroscopia, a gente chega até aproximadamente a metade do fêmur. Na tíbia, a mesma coisa, até a metade da tíbia. Lógico que quando a gente pode associar a fluoroscopia com o ultrassom, acaba ficando muito mais eficaz. Porque um método não substitui o outro, né? Mas eles se agregam. Mas o ortopedista ele é mais tem uma habilidade melhor com a fluoroscopia, né? A nossa residência normalmente não mostra muito sobre ultrassom. A SBOT, inclusive, ela está tentando implementar um pouco mais do tratamento de dor nas residências. Eu sou preceptor da ortopedia do Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, e lá nós já começamos a implementar a parte de dor para os residentes no ano passado. Esse ano acho que não vai ter ainda no próximo ano do TEOT, acho que não vai ter. Mas a ideia já é implementar para as próximas turmas questões de dor no TEOT também. Aqui a foto do paciente, aquele mesmo da radioscopia que nós vimos. O ponto medial ficou um pouco mais superior, o ponto lateral ficou um pouquinho mais inferior, e aqui na tíbia, o ponto medial. Como a gente acaba não fazendo o ponto lateral da tíbia por proximidade com o nervo fibular comum, todos os problemas que podem ocorrer caso a gente lese esse nervo, a gente utiliza da radiofrequência pulsada intraarticular no côndilo femoral lateral. A radiofrequência ela pode ser usada intraarticular. Ela só pode ser usada se for uma radiofrequência pulsada. Eu vou explanar um pouquinho mais sobre os tipos de radiofrequência e aí vou explicar melhor o porquê que a radiofrequência intraarticular só pode ser a pulsada, tá? A radiofrequência ablativa ou a refrigerada, ela não pode ser usada intraarticular, tá? Mas a radiofrequência interarticular funciona muito bem. Então a gente faz o ponto do côndilo femoral lateral interarticular. Aqui, aquele mesmo paciente, aqui fazendo a radiofrequência interarticular, ela entra de medial para lateral, pode ser associado tanto à fluoroscopia para chegar ao ponto ideal, quanto com ultrassom. Esse daqui ela ficou 2 minutos e meio, e a temperatura que ela chega, a pulsada, é de no máximo 42 graus. Ela não é ablativa, ela não chega a ter uma lesão térmica. Aqui é a imagem ultrassonográfica dos nervos geniculares, tá? Os nervos geniculares, eles já ficam, como todo nervo, para ficar realmente ao lado das artérias geniculares, né? Aqui, ligando o Doppler, dá para a gente ver a artéria genicular aqui, ó, tá? O nervo fica próximo aqui ela. Nessa imagem, a gente não conseguiu ver de meio direito o nervo, tá? Nessa daqui, ao lado, a gente já consegue ver. Essas duas aqui, elas são imagens do fêmur, da parte superolateral. Então, aqui a gente vê a cortical óssea do fêmur, com a sombra acústica embaixo, e aqui onde que está a seta é o nervo genicular.
Aqui é outra imagem ultrassonográfica, também do fêmur. Esse daqui, ele está no corte no eixo curto. Eu não sei se todo mundo... a gente acaba não tendo muita noção sobre, pelo menos na residência, sobre o ultrassom. O ultrassom ele não tem corte coronal, sagital, ele tem eixo longo e eixo curto. O que é o eixo longo? Eixo longo da estrutura. O probe, ele fica ao longo da estrutura, no eixo longo, tá? O que é o eixo curto? Ele fica no transverso da estrutura que você está analisando, tá? Então, aqui, por exemplo, ele está no eixo longo do úmero e aqui ele está no eixo curto do úmero, tá? Então, nessa imagem anterior aqui, eram tudo eixo longo, tá? Então, ele estava no eixo longo do fêmur. Agora, nessa outra imagem, nós rodamos o probe para entrar no eixo curto. Por que a gente faz no eixo curto? Porque quando nós vamos puncionar, a gente entra em plano no eixo curto, tá? Então, aqui, a gente vê também a artéria genicular no eixo curto do fêmur. É aquela mesma imagem, só que mudando o eixo. E aqui é o ramo inferomedial da tíbia. Esse daqui também ele está no eixo longo, tá? O eixo longo da estrutura. Bom, passando um pouquinho para associação de nervos periféricos, de bloqueio de nervos periféricos com viscosuplementação, a gente pode e deve associar, sim, a viscosuplementação junto com o bloqueio dos nervos geniculares. Normalmente, o que eu faço? Eu faço bloqueio dos nervos geniculares, eu faço a radiofrequência interarticular e a viscosuplementação. A viscosuplementação, ela pode ou não ser associada a corticoide. Só lembrando que você só pode associar até 30% do volume total do viscosuplemento, tá? Por isso que eu gosto de viscosuplemento de apenas uma aplicação, tá? Como vários que tem no mercado, inclusive o da Trust, tá? Uma coisa muito importante é lembrar que a gente não pode associar os anestésicos locais interarticular. Na minha residência, a gente fazia muito, e tem muita gente que ainda faz. Mas os últimos estudos mostraram que realmente ele tem uma condrotoxicidade importante, principalmente quando é efetuado de repetição. Então, o que eu associo? Apenas viscosuplemento com corticoide. Uma outra técnica que a gente consegue utilizar também para, principalmente em consultório, em paciente que muitas vezes tem um poder aquisitivo menor, é a fenolização dos nervos geniculares. Ao invés de você usar radiofrequência, você vai jogar fenol em cima da terminação nervosa, tá? Então, aqui, ó, pegando a agulha, uma coisa muito importante da agulha é o seguinte: como o nervo ele é muito, principalmente genicular, com uma terminação nervosa muito pequena, a gente tem que tomar muito cuidado que na hora de que funcionar, para não ficar mexendo a agulha, que isso pode tirar o foco local. Então, o ideal é ela já ter engatada aqui uma sondinha para poder injetar, tá? Como as cânulas da Trust, que já vem já montada para que você não precise tirar a agulha do lugar e colocar a seringa aqui no ângulo, tá? Mas pensando um pouco na radiofrequência, né? O que é a radiofrequência? Para quem já mexe com medicina intervencionista, com dor, já tem conhecimento disso. Mas a ortopedia geral ainda tem dúvida do que é uma radiofrequência. Radiofrequência tem um gerador, né? A gente precisa comprar radiofrequência, nada. A empresa de material, ela traz para a gente, como a gente vai fazer uma artroscopia, ela traz o carrinho de artroscopia, né?
serve o material para a gente, traz o carro de endoscopia. Então, a empresa de material traz o gerador, tá? Ele funciona com a corrente elétrica de alta frequência, aproximadamente 500 Hz, produzida por esse gerador. Esse gerador, ele transmite através do cabo até um eletrodo que é colocado na ponta da agulha. Então, na ponta da agulha, a ponta da agulha ela tem uma ponta efetiva, que é o eletrodo. E essa ponta ativa, ela normalmente tem 10 milímetros, tá? Tem alguns parâmetros de segurança, né? Para a gente ver se realmente a impedância está correta, o teste de sensitivo e motor, né? Porque a gente precisa ver se realmente a gente está apenas numa região sensitiva ou se está numa região motora, tá? Mas eu não vou abordar tudo isso porque o tempo hoje é um pouco curto. E quando usar a radiofrequência? Bom, radiofrequência nunca é a primeira escolha, tá? Como já foi falado anteriormente, a radiofrequência, ela deve ser utilizada em pacientes que já foram submetidos a outros tratamentos com pouco resultado. Então, pacientes em que já foram feitos tratamento conservador, que já foi feito artroscopia, que já foi protetizado e está com dor, aí esse é o paciente ideal para ser selecionado para a radiofrequência. Tanto que o convênio ele questiona muito para nós por que está pedindo, quais tratamentos anteriores foram feitos, se já foi feito algum bloqueio teste diagnóstico antes, já teve convênio de pedir 2 bloqueios teste diagnósticos para depois liberar as cânulas de radiofrequência. Para que vai servir a radiofrequência? O controle da dor do paciente, possibilitando uma melhor reabilitação funcional. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma lesão térmica nesse nervo, ou a gente vai neuromodular ele, tá? Esse nervo, ao longo de um tempo, ele vai tentar reestabelecer as conexões. E ele vai conseguir reestabelecer essa conexão. Então, se o paciente não tiver uma reabilitação funcional importante, enquanto ele está sem dor, nessa janela de tempo, ele vai voltar com o mesmo quadro, tá? 1 ano ele vai estar no seu consultório falando que a dor voltou novamente. A radiofrequência ela diminui os riscos de infecção por ser minimamente invasiva, né? E é mais efetivo, pois chega o mais próximo do alvo possível. Como ele é feito guiado por radioscopia, associado com ultrassom, a radiofrequência ela acaba sendo muito assertiva ali no target que você quer. Então, ela tem uma efetividade grande. Quais os tipos que nós temos de radiofrequência? Bom, os 3 principais tipos de radiofrequência são a convencional, que é ablativa, a pulsada, que é com campo eletromagnético, e a refrigerada, que faz uma maior área de lesão. Quando eu uso cada uma delas? Bom, isso depende do perfil do paciente, depende da lesão que você quer atingir, depende do quadro clínico dele, não é uma receita de bolo. Alguns colegas falam assim, eu peço a convencional porque o convênio libera mais fácil. A gente não deve pensar assim, tá? A gente deve selecionar cada tipo de radiofrequência para cada lesão. Como, por exemplo, o material de síntese. Nem toda fratura de radistal a gente vai conseguir resolver com uma placa volar. Se for uma fratura muito cominuta, a gente vai precisar associar um Cullis, um fixador de Cullis para poder fazer uma ligamentaxia, um feed Kirchner para poder juntar alguns fragmentos. Então, assim, às vezes, dependendo da fratura, apenas o feed Kirchner vai resolver. Então, assim, não é uma receita de bolo, tá? Cada uma delas tem uma indicação. Falando um pouquinho desse tipo de radiofrequência, né? De cada radiofrequência, a convencional que é ablativa. Então, o que ela faz? Ela gera uma lesão térmica. Ela chega a uma temperatura média de 90 graus. Esse calor produzido, ele é capaz de destruir o nervo e o tecido neuronal. E impede que o nervo conduza o sinal até o cérebro.
Então, a função principal da radiofrequência convencional é a lesão térmica. Já a pulsada, o que ela faz? Ela gera pulsos em intervalos definidos. Então, o que acontece? Ela tem uma temperatura menor, 42 graus, ela não gera lesão térmica, por isso que é a única que pode ser usada em radiofrequência interarticular. Isso ocorre uma neuromodulação da dor pelo campo eletromagnético gerado. Esse campo eletromagnético gerado, ele vai até o corno posterior da medula, gera uma neuromodulação, e isso não deixa conduzir pelas terminações nervosas aferentes. E ela pode ser usada, a única que pode ser usada também em estruturas sensitivas e motoras, porque como ela não tem a lesão térmica, ela vai acabar não lesando nervos motores. E a refrigerada? Bom, a refrigerada ela tem um sistema de godechamento de soro com íons na ponta da sonda, mais ou menos como uma artroscopia, né? Então, ela vai tendo uma refrigeração constante, mas com soro com íons. Isso amplia a área de lesão de 3 a 8 vezes. Mas ela gera uma menor temperatura, 60 graus, por estar refrigerada ali com soro. Esse tipo de radiofrequência a gente utiliza mais quando alguns pacientes que já têm muitas cirurgias e a anatomia já não está bem estabelecida. Por exemplo, no pós-operatório de prótese de joelho. Então, a anatomia ali você não vai conseguir achar direito o nervo genicular. Tá? Às vezes nem a artéria você consegue achar direito. Então, você vai pela localização anatômica habitual, mas como ela gera uma lesão maior, a chance de você realmente ser mais efetivo, mais assertivo no seu procedimento é muito maior. E outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar do paciente, a gente nunca está tratando apenas de uma articulação. A gente está tratando de um paciente como um todo. Então, muitas vezes, não é só a face articular que gera dor. Ligamentos, bursa, tendões, pontos gatilhos, osteócitos geram dor. Então, isso é importante que a gente realmente consiga tratar todas as estruturas. O exame minucioso do paciente, antes de levar ele para um procedimento, é importante, tá? Ver quais ligamentos ele tem dor, muitas vezes o colateral medial é doloroso, as bursas, os tendões, tá? Pontos gatilhos em musculatura, principalmente da face distal da coxa, os osteócitos que muitas vezes podem comprimir tendões, ligamentos e causar atrito e gerar dor. Muitas vezes, no bloqueio anestésico de pontos miofaciais, guiado por ultrassom, a gente consegue fazer uma liberação, uma hidrodissecção desses ligamentos. Então, com uma solução, um anestésico local e guiado por ultrassom, você vai ao redor do tendão, ao redor da bursa, se tem um osteófito comprimindo alguma estrutura, você vai liberando essas estruturas, criando espaço, como numa cirurgia aberta, que você vai com uma Kelly divulsionando e liberando essas estruturas. Você consegue fazer isso também guiado por ultrassom e liberando melhor essas estruturas e vendo quais pontos são dolorosos. Porque muitas vezes você faz a radiofrequência genicular, você faz a infiltração articular com suplemento e corticoide, e o paciente ainda fica com alguma dor ligamentar, alguma dor muscular. Então, você tem que tentar minimizar o máximo possível a dor residual pós-procedimento. A proloterapia, eu nem ia falar hoje nessa webinar, mas assim, eu achei importante falar um pouco para vocês, porque assim, muita gente ainda não conhece o que é proloterapia, tá? E a proloterapia, ela ajuda muito no tratamento da dor, tudo em conjunto, tá? A gente nunca acaba fazendo um procedimento apenas isolado, a gente vai juntando procedimentos para ter uma melhor efetividade. A proloterapia,
é o tratamento visando a reparação de tecidos conectivos e conjuntivos com os mesmos objetivos dos ortobiológicos. Tá? Qual que é a diferença dos ortobiológicos? Os ortobiológicos, PRP e todos os que tem por aí, é que ele já vem com fator de crescimento no ortobiológico. A proloterapia, o que ela vai fazer? Ela vai estimular que a própria célula forme esses fatores de crescimento. Tá? Ela promove uma maior tensibilidade entre os ligamentos, tendões, fáscias. Sempre olhar o paciente não só como uma articulação, como eu falei inicialmente, tá? Olhar como um conjunto. Então, tentar tratar ele como um todo, desde lá do preparo do solo até os pontos que podem ser dolorosos extra-articulares. Nisso daí, na parte extra-articular principalmente, a proloterapia ajuda muito. Então, a proloterapia, o início dela foi em 1956, em modelos animais, né? Utilizando a dextrose como solução proliferativa. Então, o que se utiliza na proloterapia? Glicose, uma substância super simples, barata, de fácil acesso. Nos dias atuais, ela tem um bom embasamento científico, tem bons artigos indexados, é nível B ou superior de evidência em várias estruturas corporais. Mas o que é proloterapia? Proloterapia é a utilização de dextrose e glicose, né, como agente esclerosante em concentrações acima de 10%. Então, concentrações com menos de 10% não são efetivas na proloterapia. Como eu falei anteriormente, ela faz a elevação natural dos fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, eles já são produzidos naturalmente pelas células, né? A proloterapia ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma estimulação para aumentar os fatores de crescimento. Aí, estimulando a cascata de reparação tecidual. Isso principalmente por efeito osmótico. Lembrando que uma alta concentração no meio extracelular vai fazer com que essa célula se reduza e, com isso, ela vai sofrer um estresse e vai começar a elevar a produção de fatores de crescimento. O próprio agulhamento, que se faz na proloterapia, também já ajuda a promover o efeito reparativo, que já é uma agressão àquela estrutura, tá? Principalmente estruturas pequenas, como ligamento lateral, medial, bursa. Como ela é realizada, então? Bom, com concentração de dextrose acima de 10%, ela vai apresentar uma ação inflamatória com consequente proliferação de condrócitos, osteócitos e fibroblastos. Ela causa também um aumento dos fatores de crescimento do tecido conjuntivo, o GTGF. E essa ação, mesmo não tendo mais a solução no local, ela dura por até 12 semanas. Então, é importante explicar para o paciente que a melhora da proloterapia, ela não é no primeiro mês. Ela vai agir até 12 semanas, tá? Em média de 9 a 12. E como que a gente faz as dosagens da proloterapia, tá? Bom, via interarticular, a gente utiliza a dextrose de 12,5% a 25%, e a via extraarticular de 12,5% a 15%. Então, 25% e 15%, 25% interarticular e 15% extraarticular, são as doses máximas, não que precise ser utilizado nessa, tá? Tem gente que padroniza 12,5% para tudo, interarticular e extraarticular. Principalmente também pela diluição. Como mais fácil de achar a glicose 50%, então, se você fizer a 12,5%, é diluído em 4%. Se fizer a 25%, é diluído em 2%. Né? Qual que é a periodicidade das aplicações? A proloterapia ela nunca aplicada nunca feita em uma única aplicação. Normalmente é feita em 3 a 4 aplicações, às vezes até 6 aplicações, e a abordagem normalmente é mensal. Então tem que explicar para o paciente que ele não vai melhorar rápido,
com a proloterapia, tá? Muitas vezes ele faz a genicular, faz infiltração articular, tem uma melhora importante já, que essas dão uma melhora significativa já rápida, mas a proloterapia ela demora um pouco mais. Outra coisa importante para comunicar ao paciente quando fizer a proloterapia. Como a gente vai fazer o processo inflamatório local, isso vai causar uma certa dor, tá? Normalmente de 2 a 7 dias. Nunca utilizar anti-inflamatório não esteroidal nesse tipo de paciente, porque você quer a inflamação. Se você usar o AINE, você vai tirar a inflamação, vai diminuir o efeito da proloterapia entre 20% e 30%. Então, não é o que a gente quer. Quando a gente tem alguma dor residual, a gente vai utilizar um analgésico comum, osformador maior, um opioide mais simples, mas nunca usar AINE. E a proloterapia, ela pode ser utilizada com corticoides e ácido hialurônico, tá? Não tem problema de usar visco-suplemento. A proloterapia pode ser feita intraarticular, pode ser feita extraarticular, ela pode ser associada ao ácido hialurônico intra ou extraarticular, no mesmo tempo. Já fiz pacientes no mesmo procedimento, no mesmo tempo, já fiz pacientes com tempos diferentes e o resultado foi basicamente o mesmo, não teve muita diferença não. Então, pode fazer no mesmo tempo, faz a proloterapia, na sequência faz o corticoide, faz o ácido hialurônico, que não vai ter nenhum problema. Bom, gente, o que eu quis passar um pouquinho para vocês sobre procedimentos minimamente invasivos em joelho foi o que eu explanei, tá? Seleção minuciosa do paciente. Então, pensar direitinho que não é todo paciente que a gente pode já indicar uma radiofrequência, uma finalização. Fazer um exame físico detalhado para que a gente consiga ter realmente todos os pontos dolorosos daquela articulação, não visando apenas a interarticular, mas ver a articulação como um todo. Fazer o preparo inicial do paciente. Quando a gente mexe com medicina regenerativa, com medicina da dor, a gente percebe que o paciente tem que estar compensado como um todo e não tratar só o joelho. Passar um pouquinho para vocês aí sobre as opções de intervenção em joelho e uma visão geral desses procedimentos. Não consegui me aprofundar muito nos procedimentos, porque o tempo é muito curto, mas eu acho que para quem não tem muita ideia sobre os procedimentos minimamente invasivos em joelho e radiofrequência, eu acho que deu uma noção de quais são os arsenais que a gente tem para tratar dos pacientes. O Fernando está me mostrando aqui algumas perguntas aqui. Deixa eu entrar no chat aqui, Fernando, peraí. Deixa eu ver aqui. Estou entrando aqui no chat. O Carlos está falando ativação do soro fisiológico, o anestésico que faz a liberação que você comentou, pontos gatilhos, ligamentos, qual anestésico você prefere? Bom, Carlos, na verdade é o seguinte, ó, eu nunca uso soro fisiológico para fazer essas liberações, tá? O que normalmente a gente utiliza? Anestésico local, tá? Você pode usar uma lidocaína mesmo, tá? 2%. A bupivacaína, ou a levobupivacaína vai muito bem também. Normalmente, o que eu mais utilizo é a levobupivacaína a 0,5%. Ela tem menos toxicidade cardíaca e o paciente tolera uma maior quantidade de anestésico local. Lembrar que a gente tem uma quantidade, dependendo do tipo do anestésico local, do peso do paciente, a gente tem que ter uma quantidade máxima de anestésico local
para aquele paciente. Já a levobup, a 0,5%, por ela ter uma menor toxicidade cardíaca, a gente consegue ter um volume maior, tá? O Thiago está falando aqui que a proloterapia intraarticular promove aumento da osteofitose? Não. Da osteofitose, não, tá? A proloterapia intraarticular, ela promove uma regeneração da cartilagem articular, tá? É mais ou menos igual ao PRP mesmo, tá? Eu vi que você colocou igual ao PRP, é mais ou menos igual ao PRP, tá? Só que o PRP, o que ele faz? O PRP já tem os fatores de crescimento dentro dele. A proloterapia, ela vai estimular com que as células, os condrócitos, promovam o aumento de fatores de crescimento e promovam uma regeneração cartilagínea. Lógico que assim, não é uma cartilagem de primeira linha, né? Normalmente é uma cartilagem de dupla lâmina, né? Mas é uma cartilagem que consegue promover uma função excelente. O Thiago ainda fala aqui, qual a concentração extraarticular de proloterapia que costuma usar? Ó, não tem uma regra, tá, Thiago? A quantidade depende da estrutura, depende da articulação. Por exemplo, o joelho você pode usar uns 10 ml aí que eu costumo utilizar, tá? Às vezes um pouco menos, eu vou utilizar um visco-suplemento, um corticoide. Você tem que imaginar que assim, a articulação do joelho ela suporta uma quantidade maior de volume, né? Mas a distensão capsular também promove dor. Então, depende do que eu vou fazer, tá? Extra-articular depende também de onde eu estou. Por exemplo, colateral-lateral, colateral-medial, eu utilizo normalmente aí 3 ml, às vezes um pouquinho mais se eu estou fazendo uma liberação de algum osteófito, tá? Quando a gente faz a hidrodissecção, a gente pode fazer a hidrodissecção também com a proloterapia, tá? Lógico que lembrando que a proloterapia, ela é mais dolorosa. Então, muitas vezes o paciente não suporta muita quantidade em vários pontos, tá? Então, às vezes, o que você pode fazer? Você pode associar a proloterapia nos locais onde que tem uma lesão tecidual maior e a liberação, a hidrodissecção com anestésico local, com uma levobup, em pontos onde não tem uma lesão tecidual tão importante. O Thiago ainda fala aqui, ó, o corticoide não atrapalha a inflamação da proloterapia? Não, o corticoide não, tá? O que realmente atrapalha é um anti-inflamatório não esteroidal. Então, não entrar com AINE para controlar a dor. Eu costumo passar a Novalgina de 1 grama normalmente. Se o paciente tiver uma dor muito importante, for mais sensível à dor, aí eu utilizo um opioide como o Tramal, uma codeína, alguma coisa do gênero. O Thiago está perguntando aqui, podemos associar pelo polo com anestésico no mesmo ponto? Pode, viu? Pode, não tem problema, tá? Você fazendo a proloterapia, já vai ter estimulação de fator de crescimento. Você pode associar sim, tá? Não tem problema não, tá? Inclusive, a diluição, se você quiser, para ficar um pouquinho menos doloroso, você pode colocar um pouquinho de anestésico local na diluição da glicose. Não tem problema não, viu, Thiago? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, ó. O Thiago também tinha perguntado aqui. Tem indicação de bloqueio para neuropatia diabética? Então, tem, tá? Pensar que a neuropatia diabética é um tipo de lesão neurológica, mas assim, o que vai mais ser efetivo na neuropatia diabética é a neuromodulação e não a lesão térmica do nervo. Então, na neuropatia diabética, o que mais vai ser efetivo seria a radiofrequência pulsada, que ela vai ali no corno posterior da medula e vai ter uma neuromodulação. Mas tem indicação sim, viu? Na neuropatia diabética, eu já faria mais a radiofrequência, tá? Não só o bloqueio. Lógico que muitas vezes a gente pode associar o bloqueio para ter uma resposta se vai ser efetivo,
mas pode ser associado sim, viu? Doutor Leandro está perguntando também. Boa noite, Leandro. Qual a função do uso da radiofrequência interarticular? Analgesia? Sim, Leandro. Na verdade é o seguinte, ó, a radiofrequência interarticular, como eu falei na aula, ela só pode ser utilizada a pulsada. O porquê que só pode ser usada a pulsada? Porque não vai causar lesão térmica, né? Você vê que quando a gente entra com o artroscópio, uma artroscopia, a gente causa lesão térmica, mas direcionada. Ali eu não estou vendo a lesão, onde que eu estou exatamente, qual região da cartilagem que eu estou. Eu vou ali próximo ao côndilo femoral, né? Mas eu não sei exatamente onde eu estou. Normalmente acaba pegando cartilagem íntegra. Então, o que eu quero, na verdade? Eu quero fazer uma neuromodulação. A cartilagem articular, ela é muito inervada, tá? Então, vai fazer aquele mesmo link no corno posterior da medula e vai ter uma cartilagem com menos dor. Então, é analgesia sim, tá? Principalmente porque a gente acaba não fazendo aquele ponto inferomedial, inferolateral da tíbia, por contiguidade com o nervo fibular comum e todos os problemas de ter pé equino se a gente acabar lesando esse nervo, tá? Aqui o Thiago também está perguntando, né? Qual a solução usada na fenolização? Qual a concentração do fenol? Então, Thiago, normalmente eu utilizo fenol entre 6% e 7%, tá? Ele já é eficaz. Pode ser usado também o álcool absoluto, mas eu prefiro o fenol. Se não achar essa solução, se não me engano, em 6% você acha pronta, tá? Mas você pode mandar manipular também. Se tiver uma farmácia de confiança, você pode mandar manipular que dá para fazer tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta? O doutor Leandro aqui está perguntando na infiltração do bloqueio dos geniculares, qual corticoide que você prefere? Dexametasona, Triancil, Depomedol? Ó, doutor Leandro, ó, o que eu utilizo de base ou é o Triancil, na maioria das vezes é o Triancil, mas pode ser utilizado também a metilprednisolona, tá? Na dose de 40 miligramas por ml, a ampola ela vem com 2 ml, 80 miligramas. Mas normalmente o mais utilizado, principalmente aí em consultório, é o Triancil, tá? O Thiago está falando muito obrigado. Imagina, Thiago, estamos aqui à disposição, viu? Dr. Rodrigo Pires, no uso do ultrassom, os uso preset musculoesquelético arterial. Então, Rodrigo, eu acabei nem falando do preset, porque assim, realmente o tempo era muito curto, tá? Mas assim, normalmente eu utilizo o preset de músculo, tá? Eu só coloco o Doppler na hora que eu quero achar a artéria. Então, se eu estou procurando a artéria genicular ali, eu vou jogar o Doppler ali na hora para eu tentar achar a artéria. Mas o preset, na maioria das vezes, é músculo esquelético mesmo, tá? Tem gente que prefere, tem alguns aparelhos que colocam preset, tem preset de nervo, né? Particularmente, o músculo esquelético, para mim, vai muito bem. Uma coisa importante também ali, falando do ultrassom, é a gente já pensar na anatomia que a gente vai estar abordando, né? Para ver a profundidade e o tipo do probe que a gente vai usar. Na maioria das vezes, a gente vai usar o probe que é retilíneo mesmo, tá? Não vai usar o curvo, vai usar o reto, tá? Que é o que eu uso mais. Apenas em coluna, quadril, que são estruturas mais profundas, a gente vai usar o probe curvilíneo. Mas o mais utilizado é o reto, tá? E o que eu estava falando a respeito da profundidade, é importante a gente já ter uma ideia de quanto que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, se eu quero chegar numa estrutura que tem 2,5 centímetros, eu não vou deixar calculada a máquina para 4, vou deixar para 3 centímetros, que já é o suficiente. O Thiago está falando aqui, na patela não tem nenhum nervo com bloqueio efetivo para condomalácia, artrose, fêmur patelar? Então, na patela, alguns colegas
fazem a radiofrequência na cartilagem da patela também, tá? Então, a gente tenta colocar a cânula abaixo da patela para fazer a radiofrequência pulsada ali naquela região também, para ter aquele efeito de neuromodulação, tá? Mas para a patela em si, não tem. O que a gente pode fazer, na verdade, em ponto miofacial, é fazer os pontos de bursa suprapatelar, tá? Mas na patela em si, não. Quando você faz o corticoide já também com o viscosuplemento, isso também vai dar um suporte para a condromalácia ou artrose femoropatelar. Mas bloqueio específico para a patela, pelo menos eu não conheço, não. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Fernando, como é que está de tempo aí? Tá. Bom, vamos dar também dar tempo para a gente poder fazer aí a do ombro, né? Bom, gente, ó, espero poder contribuir aí com vocês aí, passando um pouquinho do meu conhecimento, tá? A gente está sempre em aprendizado. Eu também estou me especializando cada vez mais na parte de ultrassom, porque como todo ortopedista, a gente acaba não aprendendo isso na residência, né? E a curva de aprendizado de ultrassom, ela é grande, mas espero ter contribuído aí, passando um pouquinho de conhecimento para vocês sobre o meu dia a dia, tá?